uma leitura nesse sentido, né? Muito provável. Sim. Pois bem, vamos dar uma olhadinha então no que você trouxe, professor Marcelo. Vamos olhar esse belo material. Por favor, aí você narra para nós, explica, Marcelo, o que nós temos? Eu peguei um pequeno trecho de uma página de história em quadrinhos, né? Asterix e Cleópatra, né? Famosa, virou filme. Eu prefiro muito mais a história em quadrinhos do que esse filme especificamente, por motivos estéticos, mas também falta de compreensão de quem fez o filme em relação a essa história em quadrinhos especificamente, né? Mas, bom, o que é interessante notar ali, isso tem muitos teóricos dos quadrinhos ali. Em primeiro lugar, o realismo do cenário. Sim. O realismo, o quadro maior, principalmente, esse primeiro, né? O quadro maior é muito interessante você perceber ali. Foi construído um palácio no Egito, mas daí muita gente fala, ué, mas não é um palácio egípcio. Mas em que época estamos falando? Mas para ter essa capacidade, essa dimensão de dizer não é um palácio egípcio, o aluno já aplica conhecimentos inúmeros ali. Sim, é interessante. Só que se o professor atentar, essa é a época de Cleópatra, é a época do helenismo. Certo. Portanto, é perfeitamente cabível, não é um anacronismo, nós história chamamos uma coisa de um tempo jogada em outro tempo. Seria fora esse tipo de palácio ali. A galera ali, o navio, né? O navio ali representado. Mas o interessante é perceber, olha os anacronismos como aparece. Por exemplo, ali no último quadrinho, a Cleópatra cortando com uma fita a ideia da inauguração. Certo, isso aí inauguração. Na época não há sintonia. Que tipo de contexto exige a inauguração? Quando você vive num Estado democrático onde os políticos os governantes precisam ser eleitos. Ou seja, convencer a população. Mostrar não trabalho, é o caso da Cleópatra, que era uma rainha. Claro. Uma rainha. Nem o caso do César, que era na época um ditador do Império Romano, da República Romana. Uhum. Isso é interessante. Eu trabalhei com esse quadrinho com os alunos, só para adiantar. Muitos deles falaram, estamos trabalhando com o Império Romano, com César como um imperador, ou rei de Roma. Isso é um trabalho que o professor tem que fazer, por exemplo, no caso de história. Apontar que a diferença, o império enquanto continente, que realmente o romano se tornou um império de conquistas, mas nesse período era uma república, não era um império. E os seus governantes não eram imperadores. César nunca chegou, é porque ele queria ser que ele foi morto, né? Isso é interessante por ali. E uma das coisas que eu notei, eu trabalhei com essa história em quadrinhos, com várias 3 páginas, e o César aparece só nessas 3 imagens que a gente tinha mostrado ali, 3 quadrinhos ali. E curiosamente, todos os alunos falaram que reconheceram César. E Cleópatra, que só apareceu em 7, ali a Cleópatra está aparecendo em 3 quadros. Mas ela aparece só em 7 quadros e 3 desses em silhueta. Mesmo assim, como está ali no segundo, né? Exatamente. Mais do que os gauleses, que é o caso dos personagens principais, que é Asterix e Obelix. Mas isso que é curioso. A força de certos personagens. E nesse sentido, professor Marcelo, o diálogo que existe ali, há alguma situação atemporal, atípica? Para que serve esse diálogo? Você tem o não verbal, que você acabou de citar, por exemplo, a silhueta. Isso é tipicamente um não verbal. O que temos ali do verbal? No verbal, mais do que no diálogo dos balãozinhos, percebam ali tem um momento assim, último quadrinho, que está falando assim, que está honrando ao deus do sol, ao deus egípcio do sol ali, né? Daí todos estão rindo, Na verdade, é uma ambiguidade que faz tanto com o deus Ra, chamando ao deus Sol, Sol, né? a risada. Quanto a risada, porque esse contexto, que é um contexto estético, não ocorreu historicamente, o César perde uma aposta, que ele achava que os egípcios eram muito preguiçosos e não teriam capacidade de construir um palácio em 3 meses. Sim. E daí o povo tava rindo da cara do César, que era o cara que estava tentando mandar... Mas aí que está. Para o professor, voltando só àquela situação, para o docente ter essa visão, ele precisa conhecer, trabalhar
as várias linguagens, mas também tem que entender todo o contexto. Então, ele precisa preparar, não é só puxar uma tirinha ali e colocar. Não. Ele tem que ter o conhecimento. Criar exemplo, em cima dela. No caso da Asterix, você tem que ter conhecimento histórico e também estético sobre os quadrinhos. E o conhecimento histórico daquela época. Senão você compra os anacronismos, ou seja, a coisa de um tempo jogada em outro tempo. Você vai comprar, e isso acontece com professores e acontece com alunos. E aí o quadrinho, nesse caso, e esse problema acontece em outras linguagens, vira uma ilustração só da aula. Pois é. Vira ilustração. Então, coloquei a ilustração, isso alguns professores acreditam que chama a atenção do aluno, então o aluno vai se sentir, digamos assim, dentro do universo da cultura dele, que é o quadrinho, o professor acredita nisso, né? Porque simplesmente porque ele trouxe uma ilustração para a sala de aula. Daí, a partir dessa ilustração, ele vai depois discutir a problemática da invasão de Roma no Egito e tal, que talvez fosse o caso, não sei, se fosse o professor fazendo isso. Então, se você não domina a linguagem, vira só ilustração, vira senso comum e não detalhe, e quando você põe só como ilustração, você não consegue daí corrigir os equívocos. Sem dúvida. Principalmente. Essa sua fala, nesse sentido, corrigir equívocos, mas equívocos em que pese o que necessariamente? A compreensão do aluno ou do contexto no qual está inserido o quadrinho? Ambos. Correto. Ambos. Porque o aluno traz da sua cultura juvenil isso. Ele lê o quadrinho, seja na internet, seja no jornal, seja em forma de revistas, ele lê. Esse é um dos quadrinhos mais lidos, por exemplo, Asterix eu trouxe, que é um dos mais lidos do Brasil e também no planeta, né? Na Europa é o gibi mais lido, para ter uma ideia. Agora deixa eu provocar os dois colegas e perguntar nesse sentido. Nós temos uma estatística discutível, mas é um parâmetro do IBGE que nos dá conta de que o brasileiro hoje, agora, no século XXI, consegue ler 1,2 livro por ano por habitante. Então, algo em torno disso, aproximadamente 1,2 livro por ano por habitante. Quando entramos no mérito, então, dos quadrinhos, é possível dizer que ele lê mais do que um por ano por habitante? Puxa vida, eu acho que tem que pensar numa faixa etária, né, Marcelo? Pensar em faixa etária. Um segmento, um recorte, então. O que eu já investiguei, eu tive que investigar isso para a minha dissertação por um momento, foi que, em sua maioria, quem lê, na grande maioria, é os jovens, aumenta-se o número de adultos, porque existe já quadrinhos para esse público, de adultos, principalmente com temáticas relativas à violência, temáticas relativas a mistérios, essas coisas. E até porque ele adquiriu esse hábito antes, ele permanece. Literatura. Grandes quadrinhos com um trabalho com literatura e quadrinhos que já são para adultos, como, por exemplo, o Watchmen, que saiu o filme agora. São quadrinhos para adultos, não são feitos para criança. Tanto que o filme saiu, e ele seguiu os quadrinhos, tentou seguir a risca em alguns momentos, saiu censura 18 anos, porque era para adulto. E o quadrinho era para Você adulto. Falando nisso, o primeiro filme que me vem, e o Sandro nos ajuda nessa reflexão, é Dick Tracy. Também. Lá atrás, não? Que quando ele se colocou esse filme, lá na década de 90, foi especialíssimo, porque as cores do filme eram fantásticas e remontavam o quê? Remontavam a toda aquela situação da própria história em quadrinhos. Que, se não me engano, nos Estados Unidos dos anos 30, né? Exatamente. Anos 30, é o período do... E o filme, especialmente lá com a Madonna, e esqueci o nome do... Isso mesmo. A Madonna e o... Esqueci o nome do ator agora. Warren Beatty? Warren Beatty, Isso mesmo. Uhum. Então, quer dizer, e é bem interessante partirmos desse pressuposto, né? Eu também entendo assim, e aliás nós tivemos agora recentemente o vestibular da UFPR no litoral, e dito e feito, o UFPR no litoral trazendo o quê? Trazendo uma tira do Bennett. Bennett que esteve conosco aqui no último programa, foi entrevistado, e eu fazia até essa brincadeira, dizia, olha, na prova de domingo, né, domingo da semana seguinte, no caso dele, que foi entrevistado aqui para nós, material seu, a charge ou tira estarão presentes. E dito e feito estavam. Né? Por quê? Porque subentende ali, a intenção era pedir ao aluno que escrevesse sobre aquilo. Então, o próprio vestibular, no seu funil, hoje cobra do aluno que ele tenha conhecimento de uma charge, de uma tabela, de um gráfico ou mesmo de um quadrinho, uma tira. Essa tira está ali posta
para o aluno. Então o aluno teve que passar por esse crivo. Foram 5 propostas redacionais no litoral e uma delas, uma proposta valendo 10 pontos, era exatamente mais, né, porque são 60 pontos para a redação. Então você parte do princípio que cada uma delas deve ter valido no mínimo 12 pontos, ou seja, isso já é muito, porque cada disciplina comum, matemática, por exemplo, tem valor de 9 no litoral. 9 pontos para matemática, 9 para física, 9 para biologia, 9 para química, então ele tem 12 pontos só naquela leitura. Isso ajuda a passar. Né? Pensando assim, claro, de forma muito simplista quanto à aprovação, mas que é necessário para quase 2.000 pessoas que esperavam ansiosamente por aquela vaga. No próximo bloco, nós entraremos com a discussão do cinema. E aqui a questão de desenvolvimento em sala de aula. Então, para nós fecharmos esse bloco, professor Sandro, professor Marcelo, quais sugestões para os docentes para que eles possam trabalhar com esse material em sala de aula? Olha, eu acho que conhecer a linguagem tecnicamente. Não vale, eu penso assim, quando eu comecei a me relacionar com o cinema, e o quadrinho, por uma questão até de gosto juvenil, né, sempre teve presente nas minhas aulas também, conhecer tecnicamente. O que é conhecer tecnicamente? Conhecer como é que se faz um plano no cinema, por exemplo, que a escolha estética do diretor está relacionada com a sua ética, com a sua ideologia também. Então, a maneira como se constrói os personagens, a maneira como se apresenta, a maneira como é produzido o argumento, né, o roteiro, a quem quer atingir. E sem falar ainda naquilo que o Marcelo falou e o Mark Ferrot também, né, coloca na História Vigiada lá, que o livro, desculpem, que o filme ou o quadrinho, ele é uma obra produzida por uma indústria cultural, que tem uma intenção. No caso do cinema, isso fica muito mais claro, na minha modesta opinião aqui, até porque o cinema tem uma pretensão de ser universal, né? Universal no sentido de vender para o mundo inteiro, e os quadrinhos, me parece, o Marcelo pode me corrigir, porque não é o que eu estudei, não tem essa pretensão. Então, quer dizer, conhecer a indústria cultural, por que ela faz isso, desde quando faz isso, por que ela faz isso, então entender. Tudo isso nos ajuda a compreender a obra que nós estamos levando para a sala de aula, e aí tem que saber quem é o diretor. Mas, Sandro, você sabe o nome de todos os diretores dos filmes que você apresenta? Eu falei, não sei, mas eu vou lá e pesquiso, procuro. Né? A internet nos ajuda muito, claro, nos ajuda muito. E até para ensinar como é que se mexe, por exemplo, com a internet com os alunos. Quer dizer, às vezes falha em sala de aula, dependendo do lugar onde eu estou, e se tem uma internet disponível, já parei a aula em determinado momento, acessei a internet rapidinho, para ver, não, isso aqui ainda é mais ou menos assim, caminho por lá. Então, eu acho que o professor tem que dominar, sim, a linguagem, tem que conhecer a indústria que está por trás de toda essa produção e tem que conhecer pelo menos o diretor. Quer dizer, eu sei que o roteirista influencia também, que o produtor também influencia, o estúdio em que ele está vinculado também tem um tipo de determinação, de organização. Então, tudo isso é muito importante e o professor tem que conhecer isto de maneira mais técnica, eu digo, quer dizer, mais, eu vou falar uma palavra que talvez me critique, mas mais profissional mesmo. Certo. Professor Marcelo, fechando o nosso bloco. Concordo que conhecer bastante a linguagem dos quadrinhos, do cinema, e perceber também que essa indústria, ela também é composta por conflitos, né? Isso é muito presente nos quadrinhos, né? Que existem, sim, alguns poucos quadrinhos que têm um fim de universalização. Walt Disney, por exemplo, claro. E aí vai. Mas tem também quadrinhos que são de resistência. Asterix é um. Que ele é de domínio na Europa, mas de resistência ao Disney. O Asterix foi criado em combate ao Walt Disney. Como uma alternativa, não? Uma alternativa à Europa. Até por conta do estilo de quadrinhos, são maiores, tem toda uma característica própria. E também a própria indústria dos quadrinhos começou a incorporar o underground, que se chama o outro lado, não só o que está no poder, mas também o outro lado. Então o quadrinho hoje é muito rico nesse caminho, nesse mostrar a vida das classes trabalhadoras, mulheres, marginalizados, os marginalizados, ele é muito rico nesse tipo de discussão. Perfeito. Muito obrigado por essas inserções no primeiro bloco. Daqui a pouquinho nós voltamos para o segundo momento e para mais discussões, usando também agora o cinema como uma relação de múltiplas linguagens. Você está com o programa Release, o seu encontro semanal com as discussões sobre as mídias.